Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo o Instagram e o Facebook para que a gente possa se conhecer melhor, para que você possa deixar suas dúvidas, seus comentários e sempre que possível vai ser um prazer responder vocês. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto, tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Serafins no hebraico significam aqueles que queimam. O livro de Isaías nos fala sobre estes serafins e, curiosamente, os registros das profecias de Isaías estão entre os mais bem documentados de todos os livros do Antigo Testamento. Os manuscritos do Mar Morto foram descobertos em 1948 e apresentavam uma cópia de um livro datado de 100 a.C. Na última metade do período do Reino de Israel, Isaías viveu em Jerusalém e falou em nome de Deus a todos os líderes de Jerusalém e de Judá. Ele expressou, em primeiro lugar, uma mensagem de julgamento de Deus, advertindo os líderes corruptos de Israel que toda rebelião contra a aliança com Deus teria um custo, teria um julgamento. Deus iria usar os grandes impérios da Assíria, depois Babilônia, para julgar Jerusalém, se eles continuassem nesta idolatria e tirania contra os pobres e os necessitados. A grande visão de Isaías, de Deus sentado em seu trono no templo, cercado por criaturas celestiais, os serafins, que cantavam Santo, 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 ele consegue enxergar a partir daquela visão o quão corrupto ele e o povo de Israel são em meio à grandeza e à glória de Deus. E ele pensa que será destruído pela santidade de Deus, mas ao invés disso, um dos serafins voa e queima, não para destruir, mas para purificá-lo do pecado. E enquanto Isaías medita sobre essa experiência peculiar, Deus atribui a ele uma grande tarefa, para que ele continue pregando o julgamento vindouro. Mas, pelo fato de Israel atingir um ponto sem volta, os avisos agora vão endurecer o coração do povo. Isaías 6, versículo 9, ele disse: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados. Perceba como Isaías teve uma tarefa muito difícil, talvez das mais difíceis de todos os profetas. Mas se ele não tivesse feito isso, nós não teríamos hoje este livro incrível com essas profecias que
da mesma forma que eram para aquele tempo, para aquela época, para aquela situação atual do povo de Israel. Ela pode ser aplicada para nós no tempo do fim. Ele mesmo provavelmente não sabia que séculos à frente este livro seria uma inspiração para o tempo do fim. Na sua própria vida, ele foi considerado quase um fracasso. Ninguém lhe dava o valor que ele merecia. Ninguém o ouvia. E continuaram assim, o povo de Israel, por 40 anos, cada vez mais fechados ao que Deus tinha para eles. Perceba a grande semelhança que nós temos hoje no tempo do fim. A palavra pregada e muitos se fechando para o que Deus tem. Ao invés disso, se abrem para todos os planos malignos de Satanás. Interessante como esta visão de Isaías também foi vista por João na ilha de Patmos. Ele consegue ver o Senhor sentado no seu sublime trono. Apocalipse 4, versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Os serafins são criaturas com muitas características simbólicas. Eles têm asas, olhos e, acima de tudo, eles proclamam a santidade de Deus. Dia e noite, eles nunca dormem. E eles exigem a necessidade de purificação do pecado. Eles têm a função de trazer a purificação do pecado. E no caso do profeta Isaías, quando ele pensava que seria queimado, na verdade ele estava sendo purificado para que os seus lábios pudessem levar à frente a mensagem de Deus. Isaías, sendo um profeta de Deus e um homem irrepreensível, estava ciente da sua própria pecaminosidade, pois até mesmo o próprio serafim na presença de Deus, aqueles que estavam clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, estavam cobrindo os seus rostos e os pés com as 4 asas. Cobrir o rosto e os pés, sem dúvida, expressa a reverência e o temor causado pela presença direta de Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 4 e 5. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Quando nós olhamos para a visão de João na ilha de Patmos, semelhante à de Isaías, diante do sublime trono de Deus, com os anjos cantando Santo, 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 nós vemos que a reação se difere um pouco dos dois. Enquanto Isaías estava amedrontado e desesperado pelo pecado que estava sobre ele e sobre todo o povo de Israel, João já não tem esta menção deste medo, talvez porque João já havia experimentado o Cristo ressuscitado no início da sua visão. Então não existe nenhuma menção dele com medo e terror pelo seu pecado, pois ele tinha conhecimento de quem já tinha levado o pecado dele na cruz do Calvário. Apocalipse 1:17, quando o vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno.
Da mesma forma, nós hoje podemos ter a certeza de Jesus levar o nosso pecado na cruz e, portanto, nós não temos medo de nos aproximarmos da grandeza e da santidade de Deus, contanto que tenhamos o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Sim, através deste sangue, nós somos purificados do nosso pecado, assim como Isaías foi com o serafim colocando aquele fogo nos seus lábios para que ele pudesse profetizar e falar sobre o julgamento de Deus para aquela nação. Nós hoje somos convidados e chamados por Deus para falarmos sobre as boas novas para esta nação, para todas as nações, o corpo de Cristo. Todos os povos, todas as línguas e todas as nações. Não devemos estar amedrontados com o que o mundo nos diz, mas devemos estar segurando na mão de Cristo, assim como João na ilha de Pátimos, e sabendo que não precisamos temer o que virá, contanto que Ele esteja conosco. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A visão dos anjos vista por ambos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tanto por o profeta Isaías quanto por João na ilha de Pátimos, é a mesma visão. Muitas vezes pensamos que o Deus do Antigo Testamento é o Deus da raiva e o Deus do Novo Testamento é o Deus do amor. Isaías e João, por outro lado, pintam um quadro que mostra o mesmo Deus, magnífico, glorioso, um Deus que não muda e nunca mudará. A diferença é que no Novo Testamento nós temos agora uma maneira de sermos perdoados sem precisar que nenhum anjo venha até nós. Nós temos isso como um livre acesso. Nós somos livres na presença de Jesus. Malaquias 3, versículo 6. De fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde os tempos dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Por isso, os princípios bíblicos não podem ser mudados. Tudo que Deus falou no passado se cumpre ainda hoje. A palavra de Deus, ela está o tempo todo se renovando e se cumprindo novamente. Nós somos filhos eleitos e co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós temos o pecado deixado na cruz. Por isso hoje, assim como o profeta Isaías, que foi purificado através de um anjo, serafim, um anjo que leva uma tocha de fogo nos seus lábios para que os seus lábios fossem purificados do pecado, nós hoje podemos ser purificados por Cristo Jesus apenas com o ato de aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. E assim nos arrependemos de nossos pecados, recebendo o Espírito Santo de Deus, e com Ele nós ansiamos pela volta de Cristo Jesus nas nuvens para nos buscar. Esse dia será glorioso, esse dia será visível, esse dia virá e acontecerá. Os mortos ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, os que estiverem vivos serão chamados dos 4 cantos do mundo e se reunirão nos céus com Cristo nas nuvens e juntos vamos reinar durante todo o milênio aqui na terra. Ansiamos pela volta de Cristo, ansiamos por Ti. Ajuda-nos, Senhor, todos os dias. Deus te abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.